Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai começar a nossa segunda aula do Competências e Habilidades de Geometria Analítica. Hoje a gente vai destrinchar um pouquinho mais a ideia sobre retas. Reta facilita muita gente em quase todas as áreas assim, da matemática, até mesmo em funções. Função afim, quando a gente estuda, por exemplo, a função quadrática, a gente precisa tirar, por exemplo, uma reta tangente. O estudo de retas ajuda muito a gente, tá? Então, querendo ou não, retas vai ser uma matéria muito importante para vários ramos da matemática, beleza? E a gente vai começar aqui destrinchando somente o básico. Na aula passada, a gente falou sobre pontos, o que era um ponto, distância entre ponto e outro ponto, uma distância naquela, né, na diagonal, que a gente não tem no mesmo eixo, ou sendo eixo horizontal ou vertical, que a gente tem que fazer aquele Pitágoras, beleza? A gente estudou também aquela ideia de baricentro de um triângulo em relação ao ponto, tá? E hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre retas, começando pelo que é um coeficiente angular. O coeficiente angular nada mais é do que o quanto eu vario a minha reta. Eu vario a minha reta em ângulo ou, no caso, né, entre os eixos, beleza? Como assim em ângulo? Basicamente, eu tenho aqui um exemplinho, tá, de plano cartesiano com uma reta aqui traçada, beleza? Acabou que eu tracei aqui também uma retinha só para complementar desse ponto A até esse ponto C, e a gente tem um mini triângulo aqui com um ângulo. O que acontece é que dependendo da minha variação de x e de y, a minha reta começa a fazer isso aqui, ó. Pode ou variar para baixo ou para cima e abrir uma certa angulação diferente. A essa angulação, a essa taxa de variação angular, a gente chama exatamente de coeficiente angular. Beleza? A gente vai pegar isso com mais calma na equação geral. Ela está exatamente aqui, na equação fundamental da reta, tá bom? Aqui a gente tem a distância de A até C, tá? E a distância de B até C, tranquilo? Distância de A até C, a gente pega o x final menos o x inicial. Distância de B até C, y final menos y inicial. Até aí, tudo certinho, a gente calculou a distância aqui normalmente. Quando a gente começa a aplicar a tangente, por exemplo, quando a gente começa a aplicar um pouco de relações trigonométricas aqui no meio, a gente tem que a tangente de alfa, por exemplo, seria o quê? O cateto oposto, alfa, é esse cara aqui, tá bom? Ou ele aqui embaixo, não tem problema. Ele vai dar sempre o mesmo valor. Por isso o nome coeficiente angular, beleza? Então seria o cateto oposto, que é essa distância de B até C, que é YB menos YA, sobre o cateto adjacente, que é xb menos xa. Então a gente tem que a tangente de alfa vai ser yb menos ya sobre xb menos xa. A essa distância, essa variação, né, de final menos o inicial, vocês devem estar se lembrando um pouquinho de física. Aquela parada de ΔY sobre ΔX, de ΔS sobre ΔT para a gente calcular a velocidade média. Vem exatamente daí. A gente calcula através de variações desse delta. O delta é sempre o final menos o inicial. É claro que o delta é bem mais aprofundado que isso, mas por enquanto a gente vai entender ele sendo o final menos o inicial. Beleza? Então a gente tem aqui o coeficiente angular. Significa então que a cada variação de y tem-se uma variação em x. E é exatamente isso que diz o coeficiente angular. A cada variação que eu tenho aqui em cima de y, vamos supor, a tangente de alfa é igual a 3/4, ou menos 3/4, melhor. A cada menos 3 que eu ando em y, eu ando 4 em x, tá? Então é tudo uma questão de variação para esses caras, tranquilo? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que a tangente de A vai ser o m, tá? Vamos chamá-la de m. Então o m ele vai ser o quê? ΔY sobre ΔX. O que é o ΔY sobre ΔX? YB menos YA sobre XB menos XA, tá bom? Se eu passo ΔX multiplicando, a gente vai ter m vezes ΔX igual a ΔY, tá? O ΔX, lembrando, é x menos x0 ou xb menos xa, tanto faz. A nomenclatura embaixo não importa tanto, tá bom? Você pode dar a nomenclatura que você quiser, desde que você entenda que é o final menos o inicial, tá bom? Então a gente tem m multiplicado por x menos x0 igual a y menos y0, que no caso é o ΔY. E a gente tem uma frasezinha muito maneira para lembrar dessa equação aqui, que é muito importante, que é o ioiô mi xoxô, tá? Então, querendo ou não, é uma forma de vocês terem ela já na cabeça de vocês sem esquecer. Essa equação é muito importante para qualquer estudo de reta. E a gente vai aprender justamente a chegar nessa equação aqui, a saber como colocar os pinguinhos e como a gente escrever uma reta, como é que a gente pega e escreve essa reta justamente num formato, tá?
Só que a gente não vai aprender de uma forma tão tranquila. A gente vai pegar aquelas ideias de matrizes e vamos usar a regra de Sarros para calcular o determinante dessa matriz e substituir nos devidos locais. Mas fica tranquilo que a gente vai conseguir pegar isso de boa. Então, galera, como eu havia dito a vocês, a gente tem que tentar entender como que a gente consegue colocar essa área de matrizes em cima de uma área de retas, que é uma área muito importante para a gente estudar função, para a gente estudar até mesmo geometria analítica, que é o nosso ramo, mas que a gente estude mais voltado para uma geometria plana, por exemplo, para um triângulo, para um pentágono, qualquer figura plana, assim, dentro de um plano cartesiano, beleza? Então, a gente vai usar a regra de Sarros. Para que serve a regra de Sarros? Basicamente, ela vai dar para a gente o determinante de uma matriz. E como é que a gente calcula esse determinante? Vamos supor uma matriz aqui qualquer. Pode ver que eu usei os mesmos pontos que aparecem geralmente na equação da reta. xa, ya, xb, yb e o x e o y. Aqui, só replicado 1. A gente vai supor aqui uma matrizinha qualquer. Como que a gente calcula o determinante da matriz? A gente vai pegar esses dois caras aqui, tá? Exatamente esses dois. Beleza? Show. A gente vai usar esses dois caras, literalmente essas duas colunas, e a gente vai replicá-las aqui do lado, como eu fiz aqui. xa, ya, xb, yb, x e y. E agora a gente vai fazer como se fosse um chuviscozinho. Não sei se vocês já pegaram em química aquela ideia do diagrama, da distribuição, né, de Linus Pauling. Aquela distribuição que é tipo uma chuvinha, e você vem um S2, aí 2S2, 2P6, como se fosse um número atômico. Então, a ideia é mais ou menos essa. A gente vai pegar do XA, vai descer pelo YB e por 1. A gente vai descendo em diagonais de 3 em 3. XA, YB, 1. Aí multiplicou? Deixa aqui, tá? Ó, eu vou aqui sublinhando enquanto a gente vai lendo, beleza? Aí YA, 1 e X. YA, X e 1. Lembrando, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, YA, X e 1 é a mesma coisa que YA, 1 e X, beleza? Aí agora, 1, XB, Y. XB, Y, 1. Mesma coisa, tranquilo? E agora a gente vai fazer ao contrário. YA, XB e 1, beleza? YA, XB e 1. Só que como a gente mudou o sentido, a gente vai pegar e vai mudar também o sinal. Antes a gente só somava cada um dos produtos. Agora a gente vai passar a subtrair cada um dos produtos. Então a gente subtrai esse e subtrai esse. Pode ver que todos eles aqui, ó, os 3 primeiros estão somando, os 3 últimos estão subtraindo, beleza? E aí a gente consegue calcular o determinante e achar a equação geral da reta a partir dele. É óbvio que os números aqui de xa, ya, o x e y, que são os únicos que vão ficar dessa maneira, vão ser trocados aqui dependendo da questão. Mas essa aqui já é uma equação meio que geral, já é uma fórmula geral. Tranquilo? E agora a gente vai para a ideia de paralelismo entre retas. O que seriam retas paralelas? Basicamente retas que nunca vão se cruzar independente do seu prolongamento. Pode ir para o mais infinito, para onde for. Elas vão sempre continuar assim, lado a lado, como duas ruas paralelas, por exemplo. Beleza? Para serem paralelas, seus coeficientes devem ser iguais. Se seus coeficientes são iguais, a sua angulação é sempre igual. Então elas vão sempre seguindo lado a lado, sem se cruzar. Já a ideia de perpendicularidade, vamos tentar imaginar o seguinte. Pô, eu estou falando aqui de um plano cartesiano, eu estou falando aqui de eixos, beleza? Eu tenho o meu coeficiente angular, certo? Seguindo assim, retinho, normal, positivo ali, sem problema nenhum. Se eu mudo o sinal, eu estou mudando o meu eixo, eu estou literalmente invertendo o meu coeficiente angular. Então eu estou tornando essas retas perpendiculares, beleza? Então se eu tenho uma reta assim, e eu tento pegar o negativo dela, eu vou ter uma reta assim. E elas meio que vão se cruzar de forma perpendicular. Então, para elas serem perpendicular, o produto entre elas, tá, tem que valer menos 1, já que uma é o inverso da outra, beleza? Uma é o inverso até mesmo em questão de sinal, tranquilo? Então é isso, galera. Vamos dar uma relembrada para a gente ficar bem safo nessa matéria. Lembra que a gente explicou um pouquinho sobre retas? A gente explicou um pouco sobre o coeficiente angular, que é o quanto uma reta varia em relação ao plano cartesiano. Sempre ΔY sobre ΔX. Como assim? ΔY, y menos y0, ΔX, x menos x0. Tudo isso a gente chama de tangente do ângulo, ou coeficiente angular.
a gente pode chamar ele de m, por exemplo, e passar o ΔX multiplicando. E a gente tem aquela frasezinha, ioiô, mi, xoxô, que a gente consegue substituir e poder calcular, por exemplo, eu quero saber qual é o y de tal ponto, o x0 de tal ponto, beleza? Então a gente consegue calcular exatamente com essa equação. Além disso, a gente tem a regra de Sarros, que permite a gente calcular a equação da reta a partir do determinante dela. A gente pega, replica as duas primeiras colunas para a direita, faz o determinante primeiro para a direita, depois para a esquerda, multiplicou o que foi para o sentido para cá, vai ser soma. O que foi para o sentido para lá, para a esquerda, vai ser subtração, beleza? Então, a gente soma e subtrai, e substituindo os pontinhos a gente consegue também encontrar a equação da reta. Além disso, a gente tem o paralelismo e a perpendicularidade. Só lembrando, paralelismo, as duas retas nunca vão se cruzar. Perpendicularidade, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Para elas serem paralelas, seus coeficientes devem ser necessariamente iguais. A gente tem uma reta R qualquer e uma reta S, os seus coeficientes angulares, as suas tangentes, necessariamente têm que ser iguais. Já no caso de perpendicularidade, o produto entre esses caras tem que ser igual a menos 1. Só para não passar batido também, gente, às vezes vocês podem ver, por exemplo, em função afim, aquela reta y igual a ax mais b. E aí se pergunta, será que é um tipo de reta dessa aqui, da geometria analítica? É exatamente isso. É uma reta que vem aqui derivada da geometria analítica. A gente estuda a função em cima de um plano cartesiano. A gente estuda a função substituindo pontos o tempo todo. Então essa substituição de pontos, basicamente, é uma parte tão importante quanto de geometria analítica. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula para poder abordar um pouquinho mais sobre essa matéria muito importante para todas as geometrias. Geometria plana ou também geometria espacial, que a gente vai pegar e muito firme a partir daí. Beleza? É isso. Tchau, tchau.